Olá, hoje nossa viagem é para Atenas Antiga. Pensa só, o centro intelectual do mundo na época. E é bem aí que o apóstolo Paulo aparece, trazendo uma mensagem totalmente nova, sabe? Uma mensagem que vai bater de frente com séculos de filosofia. Então, vamos imaginar essa cidade, Atenas, um lugar que era o auge do conhecimento, da arte, mas ao mesmo tempo, as fontes da época dizem que era uma cidade completamente tomada por ídolos. Para todo lado. E para o Paulo, ver aquilo foi um choque, algo que o incomodou de verdade. E aí fica a grande questão, né? O que acontece quando uma fé completamente nova desafia cara a cara os maiores pensadores do mundo? A gente está prestes a ver um confronto, mas não de espadas, um confronto de ideias, no lugar mais importante para isso que existia. Para entender essa história, a gente vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, o cenário lá em Atenas. Depois, quem eram os filósofos que debateram com ele. Aí a gente entra no argumento genial do Paulo, no ponto em que tudo vira e, claro, no resultado de tudo isso. Bom, vamos lá então. O Paulo chega e não fica quieto não. Ele vai direto para o meio do agito onde tudo acontecia. Ele ia todo dia para a Ágora, a praça pública, e começava a debater. Isso, claro, chamou a atenção dos filósofos da cidade. De início, eles meio que o desprezaram, sabe? Chamaram ele de tagarela, tipo um papagaio que só repete o que ouve. Mas aí ele começa a falar de Jesus e a ressurreição, e isso era tão diferente, tão esquisito para eles, que a curiosidade falou mais alto. Eles pensaram, ok, precisamos ouvir esse cara direito. Vamos levar ele para um lugar mais sério. E que lugar era esse? O Areópago. E olha, não era qualquer colina não, hein? Era a Suprema Corte de Atenas, o lugar onde se decidiam as questões mais importantes de moral, de religião. O palco, assim, não podia ser mais intimidador. Certo. E quem eram os caras que estavam lá para ouvir e debater com o Paulo? Basicamente, representantes das 2 escolas de filosofia mais importantes daquele tempo. E a diferença entre eles era enorme. De um lado, os epicuristas. Para eles, o objetivo da vida era buscar o prazer, a tranquilidade, o que se sente, sabe? A experiência. Do outro lado, os estoicos. Totalmente o contrário. A vida para eles era sobre razão, sobre virtude, sobre aguentar o que viesse sem se abalar. 2 visões de mundo que não podiam ser mais diferentes, mas que estavam ali, juntas, curiosas para ouvir o que Paulo tinha a dizer. Então, imagina a cena. A pressão está lá no alto. E é aí que o Paulo se levanta para falar. E a forma como ele começa é simplesmente brilhante. Ele não chega atacando, criticando a religião deles. Pelo contrário, ele acha uma ponte, um ponto em comum. Ele conta que, andando pela cidade, viu um altar como uma inscrição curiosa, ao Deus desconhecido. E é essa admissão de que eles não conheciam tudo, que ele usa como ponto de partida. Genial. A estratégia dele é fantástica. Primeiro, a conexão. Ele basicamente diz, olha, esse Deus que vocês mesmos admitem não conhecer, é dele que eu vim falar. Depois, ele explica quem é esse Deus, um criador de tudo, que não mora em templos feitos por mãos humanas. E o mais incrível, ele usa os próprios poetas gregos. Ele cita um que diz, porque dele também somos geração. E pergunta, bom, se somos filhos de Deus, como é que a gente pode achar que ele parece uma estátua de ouro ou pedra? E aí vem o clímax do argumento. Ele diz que o tempo da ignorância acabou e que agora é preciso se arrepender. Mas se arrepender por quê? Qual é a urgência? É porque, segundo Paulo, Deus marcou um dia para julgar o mundo com justiça. De repente, a conversa ficou muito mais séria. Até esse momento, a plateia de filósofos estava acompanhando, sabe? O raciocínio fazia sentido para eles, mas aí o Paulo apresenta a prova final de tudo o que ele disse. E é nesse ponto que a coisa desanda. E qual era a prova? A ressurreição dos mortos. Para a mentalidade grega daquela época, isso era loucura. Eles viam o corpo como uma prisão da alma. A ideia de alguém voltar à vida no corpo era simplesmente ridícula. Foi ali que a ponte que ele construiu desabou para muitos. A reação da galera foi imediata e se dividiu em 3 grupos. Uma parte simplesmente caiu na risada, debochou dele. Outra parte, talvez mais educada, disse algo como «Ah, interessante, depois a gente conversa mais sobre isso, né?» Aquela típica saída pela tangente. Mas um grupinho bem pequeno acreditou. Ok, então, no final das contas, qual foi o saldo desse grande debate em Atenas? Olha, se a gente comparar com o que aconteceu em outras cidades por onde Paulo passou, o resultado em Atenas foi discreto. As fontes usam a expressão uma pequena colheita. Não foi aquela conversão em massa, sabe? Longe disso.
Mas mesmo sendo uma colheita pequena, o registro histórico faz questão de destacar 2 nomes. 2 pessoas importantes que naquele dia foram tocadas pela mensagem. Um deles era Dionísio, um dos próprios juízes do Areópago. Imagina só. E uma mulher chamada Dámaris. Isso é bem significativo porque mostra que mesmo a maioria tendo rejeitado a mensagem, ela conseguiu chegar em pessoas no topo da sociedade de Atenas. Mas fica a pergunta, por que tão pouca gente acreditou? Uma análise interessante sugere que era por causa do próprio jeito de ser ateniense. Uma mistura de orgulho intelectual com uma busca incessante por novidades. Eles se achavam muito inteligentes, sabe? E esse terreno, que parecia tão fértil para ideias, era, no fim das contas, um terreno ruim para uma mensagem de fé. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para hoje, né? Será que esse episódio lá no Areópago prova que intelecto e fé são como água e óleo, que não se misturam? Ou será que ele mostra que sempre existe uma ponte, mesmo que pouca gente resolva atravessar? É uma pergunta que começou lá naquela colina em Atenas, mas que ecoa até hoje.